e senhores jornalistas, o Conselho de Ministros aprovou hoje um financiamento excepcional ao Fundo Revita, de modo a garantir a reconstrução de todas as habitações afetadas pelos incêndios. Foi ainda aprovado um plano de ação para a economia circular, depois de realizado o processo de consulta pública que decorreu entre junho e outubro deste ano. Fica assim definida a estratégia até 2020, que visa substituir o conceito de fim de vida da economia linear, assente na produção e eliminação de resíduos, apostando nos conceitos da reutilização, restauração e renovação de materiais e energia. O Governo encara a economia circular como um elemento-chave para combater o aumento no consumo de recursos, sem pôr em causa o crescimento económico. O Conselho de Ministros aprovou também a resolução que define o procedimento de atribuição de indemnizações por lesões graves causadas pelos incêndios ocorridos em Portugal continental entre junho e outubro deste ano. Esta resolução estende aos feridos graves o mecanismo extrajudicial já previsto para as vítimas mortais, aprovado no Conselho de Ministros de 21 de outubro deste ano. Para mais esclarecimentos, dou a palavra à Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, boa tarde a todos. Como sabem, no dia 21 de outubro, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução, de acordo com a qual foi criado um mecanismo extrajudicial célere para a definição de critérios de atribuição das indemnizações às vítimas mortais e depois para fixação concreta dos montantes indemnizatórios. O Conselho de Ministros fez hoje, foi estender esse mesmo mecanismo aos feridos graves. Obviamente a estrutura de apreciação será a mesma, a lógica será a mesma, portanto é a mesma comissão que vai trabalhar nisto. Depois, num segundo momento, intervirá a Provedoria de Justiça, que vai fazer a fixação em concreto dos montantes indemnizatórios. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dá a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente para mais esclarecimentos sobre o Plano de Economia Circular. Muito obrigado, Sra. Ministra. Este é, de facto, um dos planos de fundo mais relevantes que o Ministério do Ambiente tinha assumido para esta legislatura. Começo por explicar o que é a economia circular por oposição à economia linear, que é aquela em que vivemos, um modelo em que se extraem recursos, eles são transformados, são usados e são deitados fora. E o princípio basilar da economia circular é de que todos os resíduos são materiais que podem voltar a ser utilizados. Naturalmente, para poderem voltar a ser utilizados, os produtos têm que ser concebidos de raiz para durar mais, para serem reparados, para serem remanufaturados e onde, no limite, os consumidores deixam de ser consumidores para passar a ser utilizadores, isto é um modelo económico de igual bem-estar àquele que temos, mas onde se consegue e se pretende separar decididamente o crescimento económico do consumo de recursos. Isso foi possível num planeta com 3, 4 mil milhões de habitantes, é impossível num planeta com 10 mil milhões de habitantes. Para terem uma ideia, hoje são extraídos cerca de 65 milhões de toneladas de matérias-primas que teriam que passar a ser 65 mil milhões de toneladas de matérias-primas do mundo, que teriam que passar a ser 185 mil milhões se nada fosse feito até o ano 2050. E assim, o Ministério do Ambiente, em conjunto com a economia, com o mar, com a ciência e tecnologia, com a agricultura, concebeu este plano de ação, que se estrutura com um conjunto de objetivos, que já foram resumidamente explicitados, e também um conjunto de ações concretas, umas transversais, outras setoriais, voltadas, por exemplo, para setores como o da construção. O setor da construção, em toda a economia, é o setor de mais baixa eficiência material e, no rigor, todo o parque que já existe construído é um banco de materiais suficiente para não ter que extrair mais nada e poder continuar comumente com a atividade de construção. Há também um conjunto de medidas a que eu chamarei de base territorial, onde, por exemplo, as comissões de coordenação da região norte irão agora fazer as suas agendas regionais, onde as juntas de freguesia vão ser convocadas para desenvolver um conjunto de projetos em áreas, dou dois exemplos, da reparação dos pequenos equipamentos,
Temos mesmo de criar condições para cada uma das nossas casas deixe de dizer a heresia que é melhor deitar fora e comprar novo do que reparar. Temos mesmo que saber reparar. E também, para combater o desperdício alimentar, é da maior relevância o papel das juntas de freguesia. A concluir, dizendo que os estudos da União Europeia para a economia circular indicam que a expectativa para criar emprego em Portugal é de 57 mil postos de trabalho até o ano 2030, sendo certo que este emprego é certamente um emprego muito mais qualificado, até do ponto de vista técnico, do que o emprego que está por detrás de uma economia, do modelo de economia linear. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para as perguntas que queiram colocar. Sim. Beatriz Ralon, da TV. Sr. Ministro, eu gostaria que me explicasse a eventual subida do preço da água. Bem, sei que para o ano as tarifas já estão aprovadas, mas gostaria de saber a que conclusões se chegaram. Já se sabe qual será a percentagem da subida dos preços? Uma explicação sobre esse assunto, se faz favor. Um ponto discutido. Eu agradeço muito a pergunta, porque de facto não me estão a perguntar nada sobre aquilo que eu disse, mas sobre um título de uma notícia. Quem fixa o preço da água são as entidades gestoras, são as autarquias, a mais das vezes, é uma atividade regulada e há uma entidade reguladora que aprova essas mesmas tarifas. Já agora, o custo acrescido que algumas empresas do Grupo Águas Portugal possam estar a ter com situações concretas da seca, nomeadamente Ifagilde, está a ser suportado pelo Fundo Ambiental e por isso nem sequer há um acréscimo de custos nas empresas, logo não há qualquer razão para a subida do preço da água. O que ontem numa entrevista comprida tive a oportunidade de dizer, e repito, é que tem-se falado muito e bem na eficiência energética, já agora a economia circular tem a ver com outro tipo de eficiência, a eficiência material, e é da maior importância que comecemos a pensar na eficiência hídrica. É para ela também que foi concebido o programa Casa Eficiente, que está disponível para os portugueses a partir do início do próximo ano, para que em condições muito favoráveis de financiamento se possam fazer investimentos nas casas de cada um de nós, onde se gaste menos água, ou seja, seja mais eficiente. Com certeza que o pano de fundo de qualquer eficiência não pode deixar de ter o valor-preço na sua estrutura, e foi isso e só isso que eu disse. Não há previsão nenhuma de aumento do preço da água e para o próximo ano as tarifas estão fixadas e ele decididamente não existirá. Muito obrigado. Muito obrigada. Sérgio Vicente, RTP, para a Sra. Ministra da Justiça. Em relação a esta questão das indemnizações por lesões graves, é óbvio que existe uma comissão que vai analisar este assunto, mas o que é entendido por uma lesão grave? Imaginemos, nos incêndios de 17 de junho, houve feridos que foram considerados graves na altura e que perderam o seu trabalho, perderam dias de trabalho, tudo isso, mas que atualmente podem não ter tido uma lesão grave no decorrer destes incêndios. Como é que isso vai ser avaliado e se isso também vai ser tido em conta por esta Comissão? Obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada pela pergunta, porque de facto é uma questão importante que assoma muitas vezes as pessoas e que vai aparecendo por aqui e ali. Basicamente, a questão da gravidade das lesões é uma questão técnica. Nós hoje temos estudos importantes e temos técnicos que trabalham na identificação e determinação do dano corporal. Isso é uma área essencialmente da medicina legal, que tem capacidade não só para definir quais foram as lesões temporárias, como quais são aquelas que são as sequelas definitivas. E em função da gravidade das lesões temporárias e também das sequelas definitivas, é possível, efetivamente, fixar aquilo que foram os danos que aquela pessoa sofreu e atribuir indemnizações. Isso é uma coisa que hoje, por exemplo, já se faz a nível dos acidentes de trabalho, no direito de trabalho, por exemplo, nos tribunais de trabalho, e assim noutras áreas, acidentes de viação e noutras áreas. E, portanto, não é propriamente uma questão nova e por isso eu queria chamar a atenção, não há aqui nada de extraordinário. Aquilo que vai acontecer é que esta comissão que já foi criada e que é composta por um juiz conselheiro, 2 professores universitários, como sabem, um indicado pelo Conselho de Reitores e outro pelas associações de familiares das vítimas, aquilo que vai fazer nesta altura é o apoio de uma quarta pessoa que vai ser indicada pelo Instituto Nacional de Medicina Legal.
E, portanto, vai haver um elemento do Instituto Nacional de Medicina Legal com competência específica na área da avaliação do dano corporal que vai apoiar essa comissão na definição quer daquilo que foram, digamos, as incapacidades temporárias, como aquilo que são as lesões definitivas. Trata-se de um processo expedito e não da criação de uma nova justificação. Senhora Ministra da Presidência, eu gostaria só de saber se foi discutido também neste Conselho de Ministros a questão do Infarmed e a transferência da sede para o Porto, visto ontem os trabalhadores terem pronunciado sobre esta Não, questão. com certeza que essa situação será feita com o devido cuidado, acautelando os direitos dos trabalhadores e com o devido tempo para que isso possa acontecer, mas não foi hoje ainda objeto de discussão no Conselho de Ministros. Bom dia, muito obrigada.